nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quem vos fala aqui é o pastor Clóvis, o amigo certo das horas incertas. E hoje vim aqui explicar para vocês uma revelação que Deus me deu que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Está em 1 Reis, capítulo 20, versículo 13. A vitória dos israelitas. Eis que um profeta, foi a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz o Senhor, viste esta grande multidão? Eis que hoje eu entregarei em tuas mãos, para que conheças que eu sou o Senhor. Respondeu Acabe. Por mão de quem? Ele respondeu: assim disse o Senhor, por mão dos servos dos príncipes das províncias. E disse Acabe: quem começará a batalha? Ele respondeu: tu. Então ele fez revista aos servos dos príncipes das províncias, os quais foram 232. Depois fez revista de todo o povo e de todos os filhos de Israel, que foram 7.000. E saíram ao meio-dia. Estavam Ben-Hadad bebendo e embriagando-se nas tendas, e os 32 reis que o ajudavam. Os servos dos príncipes das províncias saíram primeiro, e os vigias avisaram Ben-Hadad dizendo: saíram homens de Samaria. Ele então disse: se saíram por paz, tomai os vivos. Se saíram para pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade dos servos dos príncipes das províncias, e atrás deles o exército. E matou cada um que vinha contra ele. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Os reis da Síria, o rei da Síria, Ben-Hadad, escapou num cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e feriu os cavaleiros, e os carros feriu os sírios, causando grande estrago. Veio depois o profeta ao rei de Israel e disse-lhe: vai, fortalece-te, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria virá contra ti. E os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se pelejarmos contra eles em planície, por certo que venceremos. Fazei, pois, assim: tira os reis, cada um do seu posto, e põe capitães no lugar deles. E tu formaste outro exército, como o exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejaremos com eles em planície e venceremos. Se não venceremos, e ele lhe deu ouvido e assim o fez. Amém? Graças a Deus. Preste atenção. No versículo 23, bem claro, ó. E os servos do rei da Síria lhe disseram, o povo de Israel, para o rei de Israel, para o rei Acabe, como diz aqui: seus deuses são os deuses de monte, por isso nos venceram. É para você que fala que não precisa subir em monte, para você que fala que não precisa sacrificar a tua vida, a palavra fala o contrário. Você não vence o diabo em planície, filho. Você não vence o diabo parado, conversando e brincando. Você vence o diabo lutando no alto dos céus, no alto do monte, clamando e buscando resposta para a sua vida. Não vai nessa história de que você não precisa subir monte para vencer, não, que isso é conversa do diabo. Isso é história. Deus não fez um monte à toa. Fez porque algum fundamento existe. Porque o próprio Jesus, quando queria uma resposta divina na sua caminhada, ele subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para clamar a Deus. E vinha a resposta. E você quer fazer o contrário? Você quer agir de forma diferente? Porque falaram para você que você precisa subir monte. O monte é a sua casa, o monte é a sua igreja. Não, é diferente, meu filho. É muito diferente. No monte você vai estar sozinho, você e Deus.
Na planície tem um monte contra a palavra de Deus. Na planície tem um monte que está ali orando, mas não conhece, não conhece, não conhece mesmo. Não sabe nem quem é Deus, porque nunca viu Deus em sua vida. E por isso você não floresce. Por isso sua vida não anda, porque você vai para o conselho de ímpios, conselho de homens que se dizem de Deus sem ser. Porque o verdadeiro homem de Deus não imputa a você de subir um monte. Não imputa a você de vir falar com Deus num lugar secreto. Fuja desses homens. Tenha compromisso e vida com o Pai secreto que está dentro de você, dentro do seu interior. Aqui diz, os servos do rei de Assíria falaram bem claro: nos venceram porque os deuses deles é Deus do monte. Que monte é esse, pastor? É o que lhe causa sacrifício. Não é você ficar enfurnado dentro da igreja que você vai vencer, não, filho. A igreja é um lugar de repouso, para você conversar com Deus. Agora, o lugar para mudar a sua vida é o monte de Deus. É o lugar alto que você sobe, sacrificando a sua própria vida para vencer. Pensa nisso. Pensa que tua vida pode mudar hoje. A sua história muda hoje se você ouvir a voz de Deus. Tenham todos uma boa tarde, fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um compromisso e vida com Deus Todo-Poderoso, não com homens, que você não vai chegar a lugar nenhum confiando em homens. Mas sim, você vai chegar no topo da salvação confiando em Deus e buscando somente a Deus. Boa tarde, fique todos na paz.